Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Lucas Carvalho, vou te mostrar como ser referência na odontologia com a DTM e lotar a sua agenda. O tema de hoje é: ainda se aplica corticoide na ATM? Então, é um tema que tem sido debatido. Eu recebi essa pergunta de um colega dentista e quis debater ela um pouquinho com quem tem interesse em trabalhar com DTM. Eu já tenho pacientes que procuram vocês no consultório com queixas de sons articulares, de zumbido, de travamento de boca aberta ou travamento de boca fechada, e inúmeras situações aí de pacientes envolvidos com sintomatologia de disfunção temporomandibular. E nesse tema de hoje, se ainda se aplica corticoide na articulação temporomandibular, qual a finalidade de se injetar qualquer substância dentro da articulação? Seria resgatar a biomecânica dessa articulação. Algum desarranjo interno está tendo dentro da articulação temporomandibular e o profissional quer aplicar o corticoide lá dentro. Então, o colega perguntou, mas se o paciente chega para mim com trismo, com travamento de boca fechada, não consegue abrir a boca, o corticoide não é a melhor alternativa? E se o paciente chegar para mim numa situação extrema de dor, o paciente acabou de ter um travamento de boca aberta, ele abriu a boca, não conseguiu fechar, e foi para o hospital, ficou internado e demorou a aparecer um dentista para resolver esse travamento de boca aberta dele, e ele chegou no consultório com muita dor. Eu não posso aplicar um corticoide na articulação temporomandibular? Quem não trabalha com a disfunção temporomandibular acaba ficando um pouco perdido em relação à conduta realmente terapêutica em situações principalmente emergenciais como essa. Então, para você entender se é aplicável na articulação temporomandibular o corticoide ou não, é importante você conseguir entender quais são os tipos de disfunção temporomandibular em que seria aplicável alguma substância dentro da articulação temporomandibular. São as desordens articulares. As desordens articulares são algumas subdivisões dos subtipos da disfunção temporomandibular. Então, você tem lá o deslocamento de disco com redução, é um subtipo, é um desarranjo interno da articulação. Como que o paciente que tem o deslocamento de disco com redução vai aparecer no seu consultório? Ele normalmente vai aparecer no seu consultório com a queixa de som articular na forma de clique, na forma de estalido. E esse paciente pode acontecer algumas situações dele ter algum travamento de boca, que é chamado travamento intermitente. Então, são dois subtipos diferentes de desordem articular dentro da DTM, que é o deslocamento de disco com redução e o deslocamento de disco com redução e com travamento intermitente. Como que seria esse deslocamento de disco com redução? Normalmente, o paciente ele tem um som articular na forma de clique quando ele abre a boca e quando ele fecha a boca. Para você fechar o padrão de diagnóstico para deslocamento de disco com redução, uma das sugestões, uma das dicas que a gente dá é pedir o paciente para abrir ligeiramente a boca, avançar a mandíbula e abrir e fechar a boca com os dentes de topo a topo, ou seja, com a mandíbula na protrusiva. Se o som articular desaparecer nesse momento, ou seja, ele vai abrir e fechar a boca com os dentes mordidos em topo, ou seja, a mandíbula na protrusiva. Se o som desaparecer, possivelmente esse paciente tem um deslocamento de disco com redução. Por que isso? O disco, quando está anteriorizado, principalmente, e quando o paciente começa a abrir a boca, ou no início da abertura de boca, ou no final da abertura de boca, ele esbarra no disco articular que está deslocado para anterior. E tem um som articular na forma de clique, aquele estalo. Então, esse estalo na forma de clique é quando a cabeça da mandíbula toca no disco articular e ela recaptura o disco articular e faz o movimento, o final da abertura e o finalzinho do fechamento. Quando está voltando a cabeça da mandíbula para dentro da fossa mandibular, ou seja, o paciente acabou de fechar a boca, o disco desloca para anterior novamente. E você tem outro som articular. Então, isso é clássico, é um clássico deslocamento de disco com redução. Clinicamente, o profissional bem treinado, que trabalha com DTM, ele consegue identificar isso clinicamente sem exame de imagem. Porém, existem situações que o paciente só tem um som articular na abertura, ou só tem no fechamento. Então, se ele tiver, além desse som articular, ou na abertura ou no fechamento, ele tem que ter um som articular de estalido também, ou na lateralidade, ou direita ou esquerda,
ou na protrusiva, para você fechar o diagnóstico de deslocamento de disco com redução. Isso de acordo com o critério de diagnóstico para pesquisa em disfunção temporomandibular chamado DCTMD, que é padronizado para você diagnosticar e pesquisar a disfunção temporomandibular. Então, todo artigo científico que você vê de pacientes que têm disfunção temporomandibular, você pode observar que vai ter lá, ou o paciente foi avaliado pelo DCTMD, ou ele foi avaliado pelo RDC-TMD. O RDC, na verdade, é uma versão mais antiga do DCTMD. O DCTMD ele foi publicado em 2014 e de lá para cá que ele tem sido aplicado pelos profissionais. Então, partindo desse princípio, você já conseguiu entender o que é o deslocamento de disco com redução. Você acha que o paciente que tem um som articular, um deslocamento de disco com redução, seria interessante você aplicar algum tipo de substância dentro da articulação? Se esse paciente for um paciente assintomático e a queixa dele for apenas o som articular, normalmente a gente considera isso uma alteração de normalidade. Na maioria das vezes, não é tratável. Se esse som articular, que está sem sintomatologia, se ele começar a incomodar o paciente socialmente, aí existem algumas alternativas que não são injetar nada dentro da articulação, são métodos um pouco mais conservadores para você minimizar esse som articular de estalido. E outra situação, outro tipo de desordem articular. Então, eu falei deslocamento de disco com redução, o deslocamento de disco com redução quando o paciente tem um travamento intermitente, que é muito parecido com o deslocamento de disco com redução clássico. E o outro é o deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca, que é o que a gente chama de travamento de boca fechado. É aquele paciente que chegou no teu consultório, doutor, não estou conseguindo abrir a boca. Eu acordei ontem e não estou conseguindo mais abrir a boca e estou sentindo muita dor se eu forçar a abertura de boca. Isso é chamado travamento de boca fechado. Normalmente, esse paciente, na maioria das vezes, ele relata para a gente que ele anteriormente ele tinha sons articulares na forma de estalido, na forma de clique. E em algum momento ele não conseguiu abrir a boca. Então, normalmente, esse deslocamento de disco ele evolui. Então, ele desloca, o paciente começa a recapturar na abertura e no fechamento esse disco, e a evolução desse deslocamento de disco é quando o disco não reduz mais, ele fica totalmente deslocado para o anterior. Nesse momento que ele fica totalmente deslocado para o anterior, em algum momento, a cabeça da mandíbula não consegue ultrapassar esse disco articular. É quando o paciente não consegue abrir a boca e começa a ter a dor. E ele começa a ter uma limitação da abertura de boca. Então, existem métodos clínicos que você consegue também diagnosticar um deslocamento de disco sem redução. Deslocamento de disco sem redução, com limitação de abertura de boca, será interessante injetar alguma coisa dentro da articulação? A partir do momento que você tentou terapias conservadoras e você não obteve sucesso, aí sim vale a pena você pensar em injetar algo dentro da articulação para resgatar essa biomecânica da articulação. Mas será que seria o corticoide? Então vamos ver mais à frente. Outra situação, estou só relembrando os subtipos de DTM para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Então, você tem esse deslocamento de disco sem redução e com limitação de abertura de boca. Em algum momento, o paciente não procurou tratamento, e o que esse paciente fez? Com o passar do tempo, ele voltou a abrir a boca de forma normal. Essa limitação que ele tinha, esse travamento de boca fechado, ele desapareceu. Mas esse disco que está todo anteriorizado, esse disco articular, ele está anteriorizado, ele limitou em algum momento da vida do paciente, ele não conseguiu abrir a boca. E depois, sem o paciente tratar, ele voltou a abrir a boca, então o disco continuou deslocado e ele não tinha mais limitação de abertura de boca. Em algum momento da vida, pode acontecer um processo degenerativo nessa articulação. A maior parte dos processos degenerativos ocorre quando o disco está totalmente deslocado para o anterior e o paciente não fez nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de intervenção. Então, não quer dizer que todo deslocamento de disco sem redução vai evoluir para um processo degenerativo. Não é isso. Mas boa parte dos casos que a gente observa que tem processo degenerativo na cabeça da mandíbula ou na fossa mandibular, na região do osso temporal, na maioria das vezes o disco está anteriorizado e está deslocado sem redução.
Então você está me falando que as doenças degenerativas da articulação temporomandibular, de cabeça da mandíbula e de osso temporal pode ser uma evolução do deslocamento de disco? Em algumas situações, sim, outras situações, não. O que seria esse processo degenerativo? Que é um outro subtipo de desordem articular, um outro subtipo de DTM articular. Então, você tem lá, ó, deslocamento de disco com redução, é um subtipo. Você tem um deslocamento de disco com redução, que tem um travamento intermitente. Você tem um deslocamento de disco sem redução, com limitação de abertura de boca. Você tem um deslocamento de disco sem redução, quando ele não está reduzindo, e ao mesmo tempo o paciente não tem nenhuma limitação de abertura de boca mais. E o outro processo degenerativo que nós temos é a osteoartrose e osteoartrite. Qual a diferença entre osteoartrose e osteoartrite? A osteoartrite é quando você tem um processo inflamatório em atividade na articulação temporomandibular e você tem degeneração da região de cabeça da mandíbula e ou região do osso temporal da articulação. Então, isso é um processo degenerativo. Você observa no exame tomográfico, que é o exame padrão ouro para avaliar tecidos duros da articulação temporomandibular, você observa regiões na cabeça da mandíbula, por exemplo, de erosão, pequenas áreas radiolúcidas, e você perde o contorno da cortical ao redor da cabeça da mandíbula. Então, aquela imagem hiperdensa, que na tomografia a gente não fala radiopaca, a gente fala hiperdensidade. Então, aquela cortical hiperdensa, ela tem pequenas destruições, então tem pequenas imagens de hipodensidade, que na verdade é a radiolucidez da radiografia. Mas na tomografia a nomenclatura muda um pouco. Então, esses processos degenerativos, será que é interessante você aplicar algo dentro da articulação? Por que eu estou falando isso? Para poder chegar nessa resposta desse colega que mandou, perguntando se ainda se aplica corticoide na articulação temporomandibular, ou seja, um anti-inflamatório esteroidal. O dexametasona, tem histórico de aplicar triancinolona. Então, o corticoide ele já foi muito usado na odontologia para injeções intraarticulares na articulação temporomandibular. Porém, com os avanços dos estudos, e normalmente eles aplicavam quando o paciente tinha uma desordem articular mesmo, ou seja, um processo degenerativo na maioria das vezes, ou quando o paciente tinha um deslocamento de disco sem redução e por meios conservadores ele não conseguiu resgatar a biomecânica do movimento mandibular e não conseguiu deixar o paciente assintomático. Então, nessas situações, aplicava-se injeção intraarticular com corticosteroide. Foram observando, ao longo do tempo, que esses corticosteroides, esse corticoide, dependendo da dosagem, com estudo assim a longo prazo, por exemplo, se aplicava na articulação de alguns pacientes, observava esse paciente a longo prazo, estudos longitudinais. Então, nesses estudos longitudinais, foram observados após 4, 8 anos de estudo, que alguns pacientes que eram submetidos a essa terapia de aplicação de corticoide na TM, eles tinham uma susceptibilidade maior a ter necrose da estrutura óssea, tanto de cabeça de mandíbula, quanto de região do osso temporal do tubérculo articular. Então, começou-se a pesquisar muito outros tipos de substância. Então, hoje em dia, a opção principal para injetar qualquer tipo de substância dentro da articulação é uma substância chamada hialuronato de sódio. Qual a diferença do hialuronato de sódio por corticoide? O corticoide, dentro da articulação temporomandibular, ele provoca um efeito inicial realmente de conforto. Você está aplicando um corticoide dentro da articulação do paciente. Só que você tem um efeito rebote a longo prazo, que o corticoide ele deixa a articulação menos viscosa, ele deixa a articulação mais ressecada, e você tem uma predisposição maior de ter osteoclastos chegando na estrutura óssea e causando realmente a destruição óssea. Então, por isso que o corticoide ele começou a ser abolido de injeções intraarticulares dentro da DTM. E isso já tem aproximadamente entre 15 e 20 anos que foram feitos esses estudos e foram aprimorando ele. Então, até bastante tempo não se aplica mais corticoide dentro da articulação temporomandibular como uma terapia de primeira escolha. E o hialuronato de sódio, qual a diferença entre o hialuronato e o corticoide? O hialuronato, dentro da articulação temporomandibular, nós temos o líquido sinovial, que é aquele líquido que lubrifica a articulação temporomandibular. E esse líquido, ele tem na composição dele
além de glicose, glicoproteínas, ele tem o hialuronato de sódio. E o que o hialuronato de sódio, que está presente dentro do líquido sinovial, faz para a articulação? Ele lubrifica a articulação, ele melhora a viscosidade da articulação temporomandibular. Então, quando você tem, por exemplo, um processo degenerativo, você tem, ou seja, uma osteoartrose ou osteoartrite, você tem uma articulação temporomandibular pouco viscosa. Você tem processos inflamatórios quando em atividade, que são processos que, quando você tem processo inflamatório em atividade, é chamado osteoartrite. Quando você tem a degeneração óssea e não tem o processo inflamatório em atividade, é chamado osteoartrose, que são os dois tipos mais comuns de doença degenerativa da articulação temporomandibular. Então, esse hialuronato de sódio, o que ele dá para a articulação? Ele dá biomecânica do movimento mandibular, ele resgata a biomecânica do movimento mandibular. E quando você tem esse processo degenerativo, você tem uma articulação pobre em hialuronato de sódio. Você tem um líquido sinovial menos nutrido, menos oxigenado, você tem uma região muito inflamada. Então, você pega uma substância que é sintética, mas que tem dentro da articulação, e injeta dentro dessa articulação, que é o hialuronato de sódio. Nada mais é do que é um composto que existe dentro do líquido sinovial, é a composição do líquido sinovial, é o hialuronato de sódio, só que esse hialuronato ele é sintético. A desvantagem do hialuronato é o custo dele, ele tem um custo elevado, por isso que as sessões de viscosuplementação dos profissionais que trabalham com DTM, que utilizam o hialuronato de sódio para viscosuplementar a ATM, ele tem um custo elevado, os procedimentos, exatamente pelo custo do produto. O hialuronato é um produto caro, por mais que a gente consiga comprá-lo direto com o laboratório farmacêutico, por meio de parcerias, a gente consegue esse acesso, quem trabalha com DTM tem essas facilidades, mas a gente se esbarra um pouquinho no custo e esse custo acaba sendo repassado para o paciente. Falando um pouquinho do hialuronato, já que a gente entrou na história do hialuronato de sódio se comparado ao corticoide, então o corticoide ele não se aplica mais na articulação temporomandibular, preferência pelo hialuronato. Só que tem que ter um certo cuidado em sobretratamentos. O que é sobretratamento? Sobretratamento é o modismo, né? O modismo é uma coisa que está vigente aí no mundo de uma maneira geral, né? Tem o modismo das facetas, das lentes de contato, tem o modismo de alinhadores estéticos, tem modismo para tudo. Tudo que é novo, a gente tem que ter um certo cuidado e a gente tem que saber realmente o que a gente está trabalhando. O hialuronato de sódio não é uma coisa nova, é uma coisa também antiga, mas que está tendo-se um modismo em relação ao hialuronato. O hialuronato ele é muito bem indicado para a doença degenerativa da ATM e para situações onde você tem um deslocamento de disco sem redução e que, por métodos conservadores, você não conseguiu resolver aquela sintomatologia que o paciente tem e você não conseguiu fazer com que o paciente voltasse a abrir e fechar a boca normalmente, como ele fazia anteriormente. Aí é uma situação mais extrema que é interessante você fazer a viscosuplementação. Por que o nome é viscosuplementação? Porque você está aumentando a viscosidade da articulação, está suplementando ela, levando mais um produto que tem dentro dela e fazendo com que esse produto esteja presente em uma maior quantidade. Você melhora a quantidade e melhora a qualidade do líquido sinovial quando você injeta esse hialuronato de sódio dentro da articulação. Só que existem parâmetros, existem padrões, existe o que a gente chama de peso molecular do hialuronato de sódio. Você tem o hialuronato a 2%, por exemplo, que é para quando você tem processos degenerativos mais agressivos, que ele é mais concentrado, ele tem um poder, ele tem um peso molecular mais alto. Você tem o hialuronato de sódio a 0,5%, que é um hialuronato de sódio com peso molecular muito baixo. Esse hialuronato ele induz a membrana sinovial a produzir o hialuronato, então ele funciona com um efeito interessante, que ele induz os sinoviócitos, que são as células que estão presentes na membrana sinovial, a produzir o líquido sinovial. Então, a gente acaba fazendo nas viscosuplementações alternâncias do hialuronato de sódio em relação ao peso molecular. Você entra com peso molecular mais alto, tipo 2%, e depois reduz para 0,5%.
Normalmente, a título de curiosidade, quem tem curiosidade em saber como que é aplicada a viscosuplementação, é um procedimento indolor. Você não precisa fazer anestesia infiltrativa no paciente, o paciente não sente dor mesmo. Eu faço só um anestésico tópico externo na forma de spray. O paciente não sente a penetração da agulha, porque a gente usa uma agulha própria, extremamente fina. A quantidade de líquido injetado é em torno de 1 milímetro, 1 ml em cada articulação, então 1 ml no máximo em cada ATM, e você respeita um intervalo mínimo de no mínimo 30 dias cada aplicação. O padrão da literatura científica são 4 aplicações de hialuronato de sódio. Então, uma breve orientação e dicas sobre como que é o hialuronato, para que ele serve e qual é a vantagem dele em relação ao uso do corticoide. Agora, como você linkar isso com estudos dentro da disfunção temporomandibular? Quando você começa a estudar e a pesquisar muito dentro de uma especialidade, você começa a ser mais criterioso. Então, por isso que eu falei que quando você tem que ter cuidado com os sobretratamentos, que a gente tem visto o pessoal fazer viscosuplementação para deslocamento de disco com redução, com promessa de desaparecer o estalido. Então, não é o ideal a gente partir para esse tipo de procedimento. Você tem alternativas conservadoras que você consegue minimizar o som articular sem ter que injetar um hialuronato de sódio dentro da articulação. Outra coisa é o manuseio da forma correta. Então, o procedimento é indolor, o paciente não sente dor. Então, se você está tendo... Normalmente, quando o paciente relata que teve dor, é que o profissional não conseguiu colocar o hialuronato de sódio dentro do compartimento superior da articulação temporomandibular. Porque você tem o disco articular, ele divide a articulação em 2 compartimentos. Então, o compartimento superior ele está acima do disco articular e o compartimento inferior ele está abaixo do disco articular. Na viscosuplementação sem a ultrassonografia, o objetivo é você acessar o compartimento superior, que o compartimento inferior normalmente é só com ultrassonografia, ao mesmo tempo que você está injetando. Então, o objetivo é atingir o compartimento superior. Se você toca na região de cabeça da mandíbula, você tem uma sensibilidade muito grande. Você injeta o hialuronato de sódio ali, o paciente na mesma hora sente a dor. Então, se o paciente sentiu a dor, você recua a agulha e muda a posição até encontrar um compartimento superior. Mas quem tem prática, tem a técnica correta e trabalha com DTM há muito tempo, já tem esse manejo. Então, não tem essa dificuldade. E é muito simples você identificar o compartimento superior e injetar isso para quem tem experiência e para quem trabalha realmente com DTM. E, como eu falei, existem esses exemplos que a gente tem que ter um cuidado em relação ao sobretratamento, tá? Então, relembrando aqui, respondendo ao colega, o corticoide não é utilizado mais para injeção intraarticular e o indicado seria realmente a viscosuplementação com hialuronato de sódio e peso molecular no máximo 2% e o mínimo 0,5%, tá? Que normalmente tem uma marca comercial, mas não vou falar o nome, que não vem ao caso, que a gente utiliza com mais frequência. Então, observar esses erros que as pessoas cometem. E uma dica que eu sempre dou no final dos bate-papos, no final das conversas, é orientar os colegas de uma maneira geral. Quando você tem qualquer tipo de dúvida em relação a uma técnica, não faça. Não coloque a mão onde você não alcança. Primeiro estuda, primeiro busca conhecimento, por isso que o conhecimento é uma coisa importantíssima. Eu falo sempre que o sucesso profissional está diretamente relacionado à disciplina e ao conhecimento. A sorte não é dos que tiveram sucesso. Pelo contrário, quem tem sucesso acorda mais cedo, dorme mais tarde e batalha muito mais do que quem fala que não teve sorte na vida. Então, se tem alguma dificuldade em relação a algum tipo de tratamento, não faça. E dentro da disfunção temporomandibular, você tem uma dificuldade muito grande em diferenciar essas diversas dores orofaciais, identificar as desordens articulares. Então, você imagina, você tem todas essas desordens articulares. Ainda tem mais uma que eu esqueci de falar, que é a subluxação. A subluxação também é um outro subtipo de disfunção temporomandibular. O que é a subluxação?
É aquele paciente que teve, em algum momento da vida, um travamento de boca aberta, ou ele chegou no seu consultório com um travamento de boca aberta. O que é o travamento de boca aberta? É a luxação da TM. É o paciente que abriu a boca, a cabeça da mandíbula passou da eminência articular e ele não conseguiu fechar a boca. Outro dia apareceu para a gente uma paciente, até no curso lá onde eu dou aula, que ela ficou 24 horas no hospital, porque não tinha nenhum dentista de plantão, só tinha médico, e o dentista demorou a chegar, e aí, depois que chegou, que foi reposicionar a mandíbula dela para o lugar. Você imagina, ela ficou com a boca aberta 24 horas, aberta mesmo, que é o travamento de boca aberta. Não sei se alguém já teve a oportunidade de receber algum paciente com travamento de boca aberta, que o dentista consegue resolver com uma maneira de forma bem simples. Quem trabalha com DTM, de uma forma mais simples ainda. Então, esse subtipo de DTM é chamado subluxação. Então, normalmente, o que você utiliza para tratar a subluxação? Você acha que vale a pena injetar algum líquido dentro da articulação? Hialuranato, por exemplo, já que eu falei que o corticoide não é indicado? Também não. Não é indicado você visco suplementar com hialuranato de sódio essa articulação desse paciente, só porque ele teve uma subluxação. Então o que você vai fazer para tratar esse paciente? Você vai reeducar ele, fortalecer a musculatura dele, para que ele não tenha mais esse travamento. É um trabalho de fortalecimento muscular. Diminuição de sobrecarga dentro da articulação, poderia até se pensar nisso. De que forma? Aí tem inúmeras alternativas, mas normalmente o paciente que tem subluxação, a maioria das vezes você faz exercícios terapêuticos para limitar a abertura de boca, que é aquele paciente que abre demais a boca, em algum momento a cabeça da mandíbula passa da eminência articular. São pessoas que têm hipermobilidade, lacidão articular, vocês já ouviram falar, é aquele paciente que tem as articulações hipermóveis, eles têm uma susceptibilidade maior a ter a subluxação. Então a subluxação é esse último subtipo das desordens articulares dentro dos subtipos de DTM. Então, uma dica que eu sempre dou, como eu falei anteriormente, é isso. Busquem a DTM. A DTM, para quem está começando, ela é uma especialidade que tem um campo muito grande. Para quem já está no mercado, ela vai agregar para o seu atendimento clínico, porque ela vai te mostrar realmente como você vai passar a entender de anatomia e fisiologia, você vai entender um som articular, entender o zumbido, entender uma dor na face, uma cefaleia atribuída a DTM, o paciente que não consegue abrir a boca, ou o paciente que abriu a boca e não consegue fechar. Você vai ter alternativas e vai se tornar referência, porque pouquíssimas pessoas trabalham com DTM, pouquíssimos dentistas trabalham com DTM. Pesquisem na cidade de vocês, dentistas, se tem alguém que trabalhe com DTM. Você vai ver que são pouquíssimos. A doutora Michele está perguntando, tem alguma maneira de recolocar o disco na posição correta para que não desloque tanto para anterior? Michele, normalmente o disco articular, uma vez deslocado, ele não volta mais. Tem essas teorias de recapturar o disco com menos de 6 meses que ele está deslocado, mas o disco, depois que ele está totalmente anteriorizado, que ele não tem mais essa redução, normalmente você não consegue mais recapturar esse disco. O que normalmente a gente faz? A gente procura alternativas terapêuticas para você fazer uma reformatação desse disco, ou seja, exercício terapêutico em cima, entre cabeça da mandíbula, disco articular e fossa mandibular, para que você, na verdade, forme um pseudodisco naquela região onde, entre o disco articular e tecido retrodiscal, normalmente você tem um tecido conjuntivo denso fibroso. Então, o tecido conjuntivo denso fibroso é um tecido que recobre tanto cabeça da mandíbula quanto fossa mandibular. E esse tecido conjuntivo denso fibroso é um tecido diferente das outras articulações. É um tecido mais adaptável a cargas mastigatórias, principalmente. Então, esse tecido conjuntivo denso fibroso que fica ali entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular, entre as duas estruturas ósseas, ele, em boa parte dos casos, ele forma um pseudodisco. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte, que às vezes os alunos perguntam, mas não vai ficar batendo osso com osso? Não bate osso com osso, porque você tem esse tecido conjuntivo denso fibroso e, além disso, você tem a área de tecido retrodiscal. O tecido retrodiscal é o que liga a parte posterior do disco. Então, você tem a lâmina dele superior e a lâmina inferior. Ela é altamente inervada.
Porém, todo tecido, um exemplo que eu sempre dou é esse. Por exemplo, quem toca violão, por exemplo, quando você começa a tocar violão, o que acontece com a ponta dos dedos? Ela começa a ficar rígida, começa a formar pequenos calos. Então, todo tecido que você tem no organismo, a partir do momento que você começa a friccionar algo em cima dele, ele começa a ter uma certa resistência e ele começa a ficar enrijecido, ele começa a encontrar resistência. Então, esse tecido retrodiscal, junto com o tecido conjuntivo denso fibroso, você acaba formando um pseudodisco. Respondendo aí a pergunta do amigo, não se aplica mais corticoide na articulação temporomandibular, quando você tem processos degenerativos ou deslocamento de disco sem redução. Se aplica hialuranato de sódio, ou seja, viscosuplementação com hialuranato de sódio. E uma última pergunta que me fizeram, e artrocentese? Vale a pena fazer artrocentese? A artrocentese é a lavagem da articulação temporomandibular. Quando você tem um processo degenerativo em estágio muito avançado, eu gosto de fazer uma artrocentese prévia, e na mesma agulha que eu uso para injetar o líquido para fazer a lavagem articular, eu já aplico o hialuranato de sódio. Aí o Francilmo está perguntando, para subluxação, tem que usar placas mio-relaxante? Então, Francilmo, placa, hoje em dia a gente tem usado placa para quê? A gente nem tem dado mais essa nomenclatura de mio-relaxante, que os estudos têm mostrado que ela não tem esse poder de relaxar a musculatura. A finalidade principal da placa, pergunta muito boa sua, porque é uma dúvida de vários profissionais e eles fazem essas perguntas para a gente o tempo todo. A placa estabilizadora ou a placa oclusal, ela é uma placa muito bem indicada para diminuir sobrecarga da articulação temporomandibular. Quando você tem uma subluxação, ela não é bem indicada, a não ser que o paciente tenha bruxismo, tem um apertamento e você quer controlar o bruxismo no paciente. Fora isso, não tem-se a necessidade de usar uma placa estabilizadora para subluxação. Você consegue normalmente fazer fortalecimento muscular, controlar a abertura de boca do paciente apenas com exercício terapêutico. Então, a placa hoje em dia a gente tem usado para duas situações dentro da DTM. Ou você quer controlar um hábito parafuncional, que é o bruxismo, ou do sono, ou em vigília. Normalmente a placa a gente utiliza para dormir. O que eu tenho feito é o seguinte, quando o paciente tem o bruxismo do sono, eu tenho investigado muito o bruxismo em vigília, que os estudos têm mostrado que o bruxismo em vigília, ele está muito mais intenso do que o bruxismo do sono. E é um bruxismo que o paciente faz acordado, não percebe. E quando você começa a orientar o paciente e perguntar sobre, ele começa na consulta de retorno, ele já te fala, sabe que eu estava apertando mesmo o dente, na hora que eu estava trabalhando na frente do computador, meio estressado, com o meu patrão, eu estava apertando o dente. O outro fala, não, quando eu vou na academia eu fico apertando sim. Então, são situações, o bruxismo em vigília, o bruxismo da vigília, que é o bruxismo que você faz acordado, é um bruxismo que tem acontecido com muita frequência. O que eu tenho feito? Eu pego essa placa de Michigan, que é a placa estabilizadora, que tem contato em todos os dentes, e peço o paciente para usar, além dele usar durante o sono, durante a noite, eu peço ele para usar naquele período do dia que ele está mais concentrado, ou seja, se ele estiver muito na frente do computador, ou se ele vai para a academia e fala, na hora que você for para a academia, você coloca a placa. Ele vai usar essa placa no máximo aí 1 hora pela manhã, 1 hora à tarde, ou no máximo 2 horas pela manhã, 2 horas à tarde. Por quê? A placa não é interessante você utilizar ela o dia todo, tá? Então, é contraindicada. Existia uma corrente na odontologia há um tempo atrás que indicava essa placa diariamente, mas os estudos têm mostrado que não é interessante você utilizar a placa durante o dia todo, tá? Então, você pode utilizar pequenos períodos do dia, 1, 2 horas pela manhã e no máximo 2 também à tarde. E normalmente a gente orienta o paciente dessa forma. Você vai utilizar a placa no período que você está mais tenso, mais estressado, ou se você for na academia, sente que está apertando muito os dentes. Então, são situações que a gente utiliza a placa. Então, a placa não é indicada, por exemplo, para algumas situações de dor miofacial, que você não tem o bruxismo relacionado. O que acontece é que os profissionais indicam demais a placa. Assim, na maioria das vezes, desnecessária. Tá? Se a placa tiver
a indicação de controlar o apertamento, o bruxismo desse paciente, maravilha. Aí ela é bem indicada. Caso contrário, não. Agora, outra situação, quando você tem uma doença degenerativa, a placa é interessante, porque ela diminui a sobrecarga dentro da articulação. Então, já que você perguntou da placa, outra coisa, os estudos têm mostrado que a placa, qual a finalidade dela? Ela funciona como se estivesse enganando o seu cérebro. Ela altera a propriocepção. O que é a propriocepção? É a sensação que você tem de posição da mandíbula, naquela posição. E eu vou te responder já, Francino, placa de acrílico ou silicone para academia. Então, os estudos têm mostrado que a placa ela altera a propriocepção do indivíduo. De 90 a 190 dias, essa propriocepção continua alterada, você consegue enganar o cérebro. Depois disso, o paciente começa a apertar a placa e fica apertando a placa. Então, ele acostuma com a placa e ele começa a apertar a placa. Então, a placa ela funciona mais para proteger os dentes do que para tratar qualquer tipo de problema, tá? Então, isso é importante. Tem estudos da Michelotti, da Itália, que ela mostrou isso, que a placa ela só tem esse efeito de alteração de propriocepção em torno de 3 a 4 meses, tá? E a placa, o tipo de material, Francione, silicone não é mais indicado para placa, tá? É placa de acrílico, e acrílico termopolimerizável. Você pode fazer o acrílico impresso, tá? Você põe lá no CAD/CAM e faz ele impresso? Pode, mas ele é mais frágil, ele quebra com mais facilidade. Pode fazer o acrílico autopolimerizável? Até pode, mas quebra com mais facilidade também. O acrílico prensado termopolimerizável é o padrão ouro para fazer uma placa de Michigan. Por que é chamado placa de Michigan? A placa que foi idealizada na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. É o padrão ouro para controle de bruxismo, é a placa de Michigan. Acho que eu consegui te responder aí, tá? Então é uma outra dúvida. E tem vários critérios, né, para você utilizar a placa, espessura, área de recobrimento, tá? Gostei das perguntas aí, gente. Fiquem com Deus, uma semana abençoada, um bom final de semana e nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser.